Olá, irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. É um prazer novamente estarmos aqui fazendo esse resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos indo para a nossa lição número 9. Desejo que todos estejam bem. Espero que todos estejam aí sobrevivendo a essas dificuldades. Se cuidem dos seus familiares, para que possamos aí ter dias melhores daqui para frente. Bom, irmãos, hoje a nossa lição é uma lição bem definida, bem clara, e o nosso resumo ele vai ser bem conciso, breve, porque a lição de hoje se trata de um assunto que já não é mais mistério. Já não é mais mistério, porque o mistério da unidade revelada. Esse tema ele está embasado em Efésios, no capítulo 3, onde Paulo estava assim, dando uma satisfação, explicando para os irmãos das igrejas que estavam sendo inauguradas na Ásia, principalmente a Ásia Menor, sobre esse mistério, que agora já está mais do que definido, que nós sabemos que é a revelação da pessoa de Jesus Cristo, do grande segredo, do grande mistério que era uma mensagem que antes era voltada para o mundo judaico, principalmente baseado na lei mosaica, e que agora se revelou para todos nós. Inclusive nesse livro de Efésios, nós vamos ter muitas das vezes a referência de gentios, povos, judeus, e que agora se tornamos todos uma só igreja. Então, o nosso textuário está em Efésios, capítulo 3, versículo 5, que fala, o qual, noutros séculos, olha bem, noutros séculos, aqui está de uma forma bem simples, bem explicadinha, que no passado não foi manifestado aos filhos do homem, como agora. Então, esse agora, no tempo de Paulo, no tempo das igrejas que estavam sendo fundadas, estava sendo revelado. Até porque, para quem faz algumas buscas de pesquisa, vai ver que muitos livros, muito embora eles estando organizados de uma forma crescente, Evangelho e assim por diante, as cartas e até Apocalipse, mas não quer dizer necessariamente que todos foram escritos nessa ordem, tá? Alguns livros, inclusive algumas linhas de pensamento de estudiosos, em que relata que as cartas, epístolas, algumas delas foram até escritas antes dos evangelhos. Então, nos evangelhos já começa essa revelação. E quando chega, então, agora, numa situação mais concreta, mais ampla, Paulo agora vai explicar pormenores, por detalhes, esse mistério que antes era escondido, não era revelado. Então, ele diz, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, mais uma vez aqui, você perceba que nós estamos fazendo uma busca entre o passado do Velho Testamento, que se falava os profetas, e já agora, na chegada do Evangelho, ou na chegada do cristianismo, voltado principalmente para a salvação pela graça, aí nós encontramos os apóstolos, dos quais o próprio Paulo aí se apresenta como um deles, responsáveis pela divulgação desse mistério que agora deixou de ser mistério. Agora todos nós sabemos que mistério foi esse revelado. Então, a nossa verdade prática diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento.
Para a sua pesquisa, que é importante você também fazer buscas através de versículos, nós temos em Efésios, no capítulo 3:5, que fala o mistério que estava oculto no Antigo Testamento e foi revelado no Novo Testamento. Aí você vai encontrar, não só em Efésios, né, irmãos, mas em vários livros, nos evangelhos, nas cartas, nas epístolas, inclusive até no Velho Testamento, porque nós temos que ter uma leitura geral da Bíblia. É verdade que nós temos muito hábito, né, de ler, estudar, pesquisar muito o Novo Testamento, principalmente os evangelhos. Mas para que nós possamos ter uma visão global, nós precisamos também fazer uma consulta em livros do Velho Testamento. Inclusive, eu sugiro aí para quem tiver interesse de mais informações desse mistério que era oculto ou que era mais difícil de se entender, basta você ler o livro de Isaías. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver como que estava guardado essas revelações. Inclusive, Isaías ele é visto como um profeta messiânico, que ele estaria ali, através de palavras, estaria prevendo o acontecimento da vinda de Jesus Cristo. Então, se você quiser saber mais desse mistério, ainda não revelado, você pode ler todo o livro de Isaías, que você vai gostar muito. Temos também Gênesis, no capítulo 12, olha aqui, ó. Nós estamos falando em Efésios, mas a referência que eu estou te dando é lá em Gênesis. Gênesis 12, 13. Isaías 11, 10, que fala que as escrituras do Antigo Testamento fazem menção das bênçãos prometidas aos gentios. Olha aí o que eu estou falando, como está fazendo sentido. Nós temos também, já voltando agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27, 30, todo o capítulo 11 você pode ler. O ministério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Está vendo, irmãos, como é importante a leitura? Independente do que você gosta, das partes que você gosta da Bíblia, você precisa ler a Bíblia pelo um viés histórico. Não é só pelo um viés espiritual, para conforto da sua alma, para satisfação, né, da leitura espiritual. Não. Você tem que fazer uma leitura histórica também para que você venha entender as propostas de Deus dentro desse plano divino que começou em Gênesis, né, e que chega até Apocalipse. Atos dos Apóstolos também, no capítulo 11, versículo 4, 17, a igreja incipiente, né, demorou a entender o mistério oculto de Deus. Houve muita resistência. Quem leu o Atos dos Apóstolos vai ver o quanto que os apóstolos, né, que os discípulos ali foram perseguidos, tiveram enfrentamentos, mas conseguiram deixar bem claro, né? Inclusive, é uma expressão muito, muito importante, né, que é dita em Atos dos Apóstolos, ao Deus desconhecido. A esse Deus desconhecido que surgiu a grande oportunidade daqueles apóstolos de poderem mostrar, falar quem era esse Deus desconhecido, né? Principalmente ali naquele paganismo, mas eles conseguiram então, de uma forma bem clara e bem simples, explicar e fazer com que as pessoas, os povos gentios, os pagãos, os judeus, os fariseus, todos os demais entendessem quem era, né, esse Cristo que agora estava sendo revelado. Nós temos também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, Deus revelou o mistério oculto em tempo oportuno, né? O tempo de Deus, ao momento de Deus, né? É verdade que a nossa mente ela é muito limitada. Talvez você não lembre o que aconteceu há 5 anos, há 1 ano atrás, que dirá 50 anos, há 100 anos, há 1000 anos, 2000 anos. Nunca conseguiremos saber de tudo. É por isso que tem as publicações. É por isso que nós temos as leituras.
nós temos os livros históricos da Bíblia, né? Nós temos os livros poéticos, nós temos o livro da Revelação. Então, nós precisamos fazer um estudo histórico, com um olhar histórico para a Bíblia. Não é só pensando no seu conforto espiritual. Porque você tem que entender. Não é só ler, gostei, é harmonioso, é poético, né? É bonito esse versículo. Nossa, não. Você tem que ir lá nas partes complexas da Bíblia também para poder saber o que você está lendo, o que você está seguindo. Né? Posso dar um exemplo aqui. Quem não lembra, quem não sabe o Salmo 23, Salmo 91, né? Salmo 46, que salmos, que palavras maravilhosas. Mas isso não é o bastante. Nós temos que fazer um estudo aprofundado. Então, leia Gênesis, leia Isaías, outros livros históricos, né? Os livros do Pentateuco também. É complicado, é demorado, mas você tem que ter o seu conhecimento. Você não pode ficar só contando, dependendo do que o pastor, do que o preletor, do que o pregador, do que o obreiro fala, não. Você tem que fazer a sua pesquisa para você saber aonde que você está pisando, o que você está fazendo na casa de Deus. Temos também ainda em Efésios, no capítulo 3, versículo 11 e 12. O mistério foi revelado por Cristo, por qual instituiu a igreja. Olha, eu, sinceramente, só nessas referências aqui que eu usei da leitura diária, já lhe dá uma definição bem ampla desse mistério, que agora não é mais mistério, que já foi revelado. O problema agora não é descobrir o mistério, é entender o mistério, entender a proposta divina. E com isso, então, nessa lição de hoje, nós vamos fazer aí uma caminhada, e eu vou aqui estar enfocando os objetivos, e caso não seja o suficiente, que eu acho que não vai ser a minha explicação ou a minha orientação, você se aprofunde nos seus conhecimentos, né? Através da leitura de bons livros, né? Tem muitos livros muito bons, bíblicos, né? Assuntos que trabalham sobre a área bíblica, bons escritores, como também tem livros seculares que vai te dar uma ajuda muito boa para você criar aí uma construção de pensamento, tá? Fundamentada, não é inopinada, alienada, não. Uma informação, conhecimento fundamentado na realidade da época, na realidade de Deus e naquilo que você aprendeu. Porque não adianta servir a Deus de emoção. Nós precisamos saber o que estamos fazendo quando temos e falamos que somos cristãos. Nós temos que saber muito bem o que estamos fazendo e o que estamos defendendo. Bom, nós temos 3 objetivos, né? Nós temos aqui explicar o mistério oculto, de que judeus e gentios seriam um só povo. Aqui está uma das partes desse mistério que foi revelado. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas, e mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Bom, então, irmãos, eu espero aí que você esteja interagindo, que você faça suas consultas bíblicas, né? Não fica só no que eu estou falando, não. Você tem que consultar através dos versículos, fazer, né, o seu estudo metódico. Porque o objetivo desse resumo da escola dominical não é completo. Não é completo. Não é uma escola propriamente dita. É apenas um acompanhamento básico das lições, né, do trimestre, para que você fique aí, mais ou menos, aí, interagindo e inteirado do que está acontecendo. O mistério oculto no Antigo Testamento. Aí diz aqui, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, um versículo básico e bem objetivo,
é quando João, né, que está escrito lá em João, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, a partir desse momento, no Evangelho de João, nós já temos aqui uma conjuntura definida e uma conclusão de quem, né, poderia ter acesso a esse mistério. E o mistério maior é esse, é essa graça, né, essa grandeza de Deus em conseguir unificar o mundo, independente das suas culturas, independente da região, numa pessoa que é Jesus Cristo. Como eu já falei em lições anteriores, né? Uma das doutrinas universal, em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, em qualquer cultura, é aceitar Jesus como Salvador. Ser batizado nas águas. Quando não for possível, é claro que há suas exceções. Participar do corpo, né, e do sangue do Senhor Jesus, em todas as oportunidades que forem possíveis. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não adorar ídolos. Procurar viver uma vida santa, de santificação. Isso são doutrinas. Isso não são costumes. Isso são ordenanças. Independente do lugar que você estiver nesse planeta, isso aí já são requisitos básicos para a salvação. Esse conceito bíblico de mistério diz aqui que a doutrina secreta, né? A palavra mistério significa segredo, ou doutrina secreta. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada para todos. Vai lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Eu volto a falar aqui uma frase muito comum que eu uso. Jesus desburocratizou a salvação. Esse desburocratizou, todos nós sabemos o que são burocracias. São documentos, são entraves, são papeladas que temos que seguir para adquirir um documento. Como exemplo aqui, quem tem uma construção, quem tem um terreno e faz todos os procedimentos legais de documentação, sabe a burocracia que tem. Desde uma certidão de ônus reais até todas as taxas, toda a documentação, para depois ser efetivada uma escritura e depois ainda, né, ter que fazer o registro desse imóvel para assim você ter direito, de fato, de direito dessa propriedade. Então, você vê que é uma burocracia. Claro, né? Legalmente, institucionalmente, foi a melhor forma de dar garantia à sociedade. Mas quanto ao Evangelho, quanto ao viver para Deus, não que é menos casos, não que é uma coisa simples. Mas você imagina se nós fôssemos cobrados hoje na mesma condição em que os fariseus cobravam dos seguidores de Jesus. Vocês imaginam como que nós iríamos conseguir cumprir a lei mosaica? Então aí você está vendo bem simples a revelação desse mistério, que agora nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, né? E Jesus também desburocratizou toda a lei quando disse para aqueles que estavam ali querendo encontrar uma oportunidade de derrotá-lo, né, defamá-lo, ele disse, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao seu próximo como a si mesmo. Então vejam que foi desburocratizado o nosso acesso a essa salvação. Então hoje não tem mais mistério. É o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no
texto com valor circunstancial. Como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado. É aquilo que eu falei. Para a nossa atualidade, não tem mais mistério. Não tem mais o que tinha que ser revelado quanto a essa proposta de Deus para a salvação do homem. Porque quem disser ainda que está confuso, que não sabe ainda o caminho da salvação, me desculpa, né? Me desculpa. Não vamos aí abusar da nossa inteligência. Porque as oportunidades, a clareza que se tem hoje, através das publicações, da literatura, dos ensinamentos, da simplicidade de se chegar até Deus pelo caminho que é Jesus Cristo, ora. Só realmente quem não está afim, quem não quer se comprometer com Deus, é que vai alegar que não sabe como fazer. E se você não souber, vai uma dica aí, procura aí uma igreja, procura aí algumas pessoas que você tem como referência, que tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus, e peça orientação, peça um ensinamento, peça ensinos bíblicos para que você possa então interagir e tirar essa dúvida. Bom, o segundo objetivo fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. É aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. No Velho Testamento, em Isaías, você vai ver lá palavras ocultas, mistérios ainda bem ocultos, sobre a vinda do Messias, né? Já no Novo Testamento, através da popularização do Evangelho e de homens simples, né? De trabalhadores comuns que foram chamados, né? Você vê pescadores, cobradores de impostos, foram chamados para dar seguimento a esse evangelho, então ficou bem popular, bem fácil de se saber qual é a vontade de Deus. Imagina no tempo de Moisés, né? E você imagina aí uma turma de fariseus, aí, de saduceus, de escribas, que eram os observadores, né? Os vigilantes da lei, passando para nós hoje, nos dias de hoje, naquele tempo, como que era o caminho da salvação. Então, hoje, através dos apóstolos, das mulheres, né, de Deus, hoje nós temos aí tudo fácil. Nós temos hoje algumas traduções bíblicas, nós temos versões bíblicas, né? Uma das nossas referências, das nossas traduções, é João Ferreira de Almeida, né? Um grande pastor português que viveu aí por volta de 1600 e pouco, que conseguiu aí trazer muita revelação das origens da palavra, né? Do hebraico, do aramaico e de outras línguas, e trouxe para o nosso português, de forma que nós temos hoje uma língua fácil, simples de se entender um pouco da vontade de Deus. Bom, o mistério oculto agora é revelado. Então, tudo que é revelado não é mais oculto. É o que eu estou falando aqui para vocês. E no terceiro objetivo, nós temos aqui um mistério pré-estabelecido, que são as riquezas insondáveis de Deus. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Quer um exemplo? Um exemplo é simples. Você vê uma pessoa hoje que é desconsiderada pela sociedade, menosprezada pela sociedade, vive uma vida perdida. Aí amanhã ele vai ter um encontro com Cristo. Um exemplo, vamos aí um exemplo, um homicida, um estuprador, uma prostituta, né? Um corrupto, né? Um homem corrupto, uma mulher corrupta. Nesse caso aí, né? É o que não falta aí nesse país, né? Então você vê, se essas pessoas não tivessem a graça e a misericórdia de Deus para se recuperarem. Tem também os mentirosos, né? Os maus pagadores.
e os pecadores, né? Vamos dizer assim, bem simples. Quem não é pecador? Quem não é pecador? Quem não precisa da graça e da misericórdia de Deus? Olha que eu pontuei aqui alguns perfis, né? De pessoas que vivem à margem da nossa sociedade. Agora, pecador tem em qualquer lugar. E é nesse caso que entra a providência divina, que todo aquele que aceitar Jesus, procurar viver uma vida santa, ser batizado, crer no Senhor Jesus, já tem grandes possibilidades de ser salvo. Então, essa é uma das riquezas de Cristo, né? Permitir que essa salvação chegue a todos nós, independente do seu perfil socioeconômico e da sua personalidade. Porque eu posso ser o que for, mas quando eu fui, quando você foi, ou quando alguém é alcançado pela presença de Deus, pode ter certeza que a mudança é certa. Claro, se esforçando, né? Nada é de graça, irmãos, nada é de graça. Essa expressão que é salvação de graça, ela tem que ser muito bem definida. Ela é de graça porque você não paga para entrar, mas você tem um preço para se manter. Então, esse preço para se manter, ele não é de graça, porque vai exigir sacrifício, dedicação, perseverança, né? Para que você possa aí alcançar as bênçãos divinas. O plano divinamente estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por detrás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Bom, então, eras, tempos e circunstâncias alcançou-nos. Começa lá em Gênesis, no início da criação do mundo, e vai até aos confins do mundo, né? Porque a própria palavra diz que esse evangelho até alcançar os confins do mundo. E o tema principal é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Esse todo aquele que nele crê é atemporal. Não é de um momento, não é de uma época. É de todos os tempos. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então são esses segredos que agora já não são mais, que foram revelados, e essa oportunidade agora que nos é dada de termos um encontro com Jesus. E a nossa conclusão diz que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, num tempo determinado. Porém, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas e que chegou até nós, gentios, judeus e todos que estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente preestabelecidos desde a eternidade. E quando fala anunciado pela igreja, não tem, né, um versículo mais ideal, mais idêntico, quando Marcos diz: ide por todo o mundo pregar o evangelho. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Então, meus irmãos, hoje nós não temos mais essa passagem de Efésios como mistério. Nós não temos mais hoje os ensinamentos da salvação como mistério, porque todos eles foram revelados e agora basta a gente desfrutar e fazer conhecer àqueles que ainda não tiveram essa oportunidade desse evangelho de Jesus Cristo, que salva, que cura e batiza com o Espírito Santo. E aquele que perseverar até o fim, com certeza, pela palavra, segundo a palavra, será salvo. Então, que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo. E pesquise, estude. Não fique somente nesse resumo que eu estou passando para você.
Um abraço, até a semana que vem.